Liberdade de expressão precisa ser absoluta, mesmo quando não concordamos com o que foi dito. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O incidente do Lincoln Memorial foi um encontro estranho que aconteceu no dia 18 de janeiro de 2019. Ainda não havia visão libertária nessa época, então vou descrever aqui o que aconteceu. Nesse dia foram marcadas duas manifestações em Washington, a capital de Trumpilândia. Uma manifestação pró-vida contra o aborto e, ao mesmo tempo, uma manifestação de povos indígenas. Pois bem, para a manifestação pró-vida contra o aborto, veio um grupo de alunos do colégio Covington Catholic High School, uma escola católica que é algo raro lá em Trumpilândia, a maioria lá é protestante, vocês sabem. Essa escola, além da base católica, é apenas para meninos na cidade de Park Hills, no Kentucky. Eles vieram em uma excursão num ônibus e participaram da marcha pró-vida. Ao encerrar a marcha, eles tinham que esperar o ônibus da excursão que iria pegá-los para levá-los de volta, e ficaram ali no Lincoln Memorial, uma praça central lá da capital, aguardando o ônibus. Eis que surge, nesse meio tempo, um grupo de negros judeus israelitas que estava fazendo rezas na região e começaram a implicar com os garotos. Alguns estudantes ficaram nervosos com a provocação. São jovens cursando o que equivaleria ao ensino médio aqui de Banânia, na faixa dos 15 aos 18 anos. Muitos deles estavam viajando para a capital pela primeira vez, então eles decidiram cantar um hino da escola, na verdade um grito de guerra deles lá, como forma de responder aos insultos dos negros israelitas. E verdade seja dita, os negros judeus israelitas, eles são realmente agressivos, esse grupo lá de Washington, mas não partiram para violência em momento algum, ficaram apenas com intimidações. Nesse meio tempo, chegou Nathan Phillips, um nativo americano que estava lá para participar da marcha de povos indígenas que ainda iria começar. Segundo ele, incomodado pela cantoria dos meninos, ele caminhou em direção a eles. Ele tocava um instrumento indígena, uma espécie de tamborim, e parou na frente de Nicholas Sandman, um dos garotos da Covington Catholic High School. Nicholas Sandman simplesmente ficou ali parado. Alguns colegas dele até ameaçaram chegar próximos do indígena, mas Nicholas afastou ele, dizendo para todos ficarem tranquilos. O problema é que o encontro todo foi gravado, mas na hora de divulgar a gravação, o esquerdista que gravou separou apenas um pequeno trecho em que o indígena estava na frente de Nicholas, que sorria para ele, e o spin da história é que o garoto branco, que estava vestindo um boné MAGA, aquele boné Make America Great Again, do Trump, esse garoto estava impedindo a passagem do indígena, que o indígena inclusive seria um veterano de guerra. Então, o que surgiu nos jornais, no Twitter e em várias outras fontes foi a história de um garoto branco apoiador do Trump que impediu a marcha de um índio que estava lá para protestar na marcha dos povos indígenas. E esse índio, inclusive, era veterano da guerra do Vietnã. Esse vídeo ficou viral na rede social, mas pior, foi passado na CNN, Washington Post e vários outros jornais publicaram a história dessa forma, como se o garoto estivesse desrespeitando o indígena. Pior, alguns esquerdistas fizeram o chamado dox, ou seja, divulgaram o endereço do garoto, o lugar onde ele morava, número de telefone, e-mail. O garoto recebeu ameaças de morte, um garoto de 16 anos. A escola onde eles estudam, Covington, precisou ficar fechada por 2 semanas porque o pessoal estava ameaçando explodir a escola com explosivos, um absurdo. Mas tudo isso foi logo nos primeiros dias, na verdade nas primeiras horas, porque logo em seguida as coisas começaram a ficar mais esclarecidas. O vídeo completo mostrava que foi o indígena, o Nathan Phillips, que foi em direção aos rapazes. Os rapazes não se colocaram na frente dele em momento algum, não impediram a passagem dele em momento algum. Ele que foi atrás dos garotos. E também mostrou que em momento algum houve hostilidade com ele por parte do Nicholas ou de nenhum dos outros rapazes. Mas não parou por aí. Descobriram ainda que Nathan não era veterano de guerra do Vietnã coisíssima nenhuma. Ele trabalhou no exército na época da guerra do Vietnã, mas nunca foi mandado para o Vietnã. Trabalhou apenas em solo americano, onde, bem, não tinha guerra, né? Enfim, a narrativa socialista da coisa desmoronou. E pior, a mídia tradicional, que havia embarcado lindamente na fake news original, deu pouquíssimo destaque para a versão real da história. Lógico, não interessa para eles mostrar que estavam errados. Bem, a família de Nicholas e de outros alunos da Covington ficaram chateadas com isso. Os garotos não fizeram absolutamente nada de errado, apenas foram provocados pelos judeus e depois pelos indígenas, e foram crucificados por isso em rede nacional, por grandes jornais da mídia.
Bem, os pais dos garotos entraram na justiça, e embora os jornais tenham usado a Carta da Liberdade de Imprensa, lembre-se, lá em Trumpilândia, a liberdade de expressão, liberdade de imprensa é um degrau acima daqui em Banânia. Você tem que provar que houve intenção de difamar pela imprensa para ser algo punível. Ainda assim, os advogados dos garotos conseguiram provar que os jornais decidiram rodar a história errada, mesmo sabendo da história correta. Quando os grandes jornais divulgaram o vídeo curtinho, já estava circulando na internet o vídeo longo que explicava a coisa e mostrava que não era bem assim. Os jornais propositalmente publicaram a história deturpada, já sabendo da versão completa que mostrava que não havia culpa dos garotos, e mesmo assim fizeram a matéria sacaneando eles, ou seja, comprovou que eles fizeram aquilo por intenção. Com isso, os advogados dos garotos e os jornais acabaram firmando um acordo judicial, uma indenização de 277 milhões de dólares pela CNN e 250 milhões de dólares pelo Washington Post. Isso aí é o valor que essas mídias vão ter que pagar para o Nicholas Sandmann como indenização pelo que foi feito. Note, esse acordo foi só o do Nicholas, que embora seja realmente a principal vítima dos ataques da imprensa, não foi o único. Outros alunos também estão processando. Espera-se valores menores, mas não menos significativos. E outros jornais, além desses dois, também estão sendo processados, apenas ainda não fizeram um acordo. Estão sendo processados tanto pelo Nicholas quanto pelos demais alunos. Tudo leva a crer que a imprensa esquerdista vai perder uma boa grana com essa brincadeira de lacração lá. Qual a visão libertária sobre isso? Embora eu não possa esconder que eu fique satisfeito vendo mídia tradicional esquerdista se dando mal, mídia tradicional e esquerdismo são coisas que estão no passado, já estão mortas e simplesmente estão nos seus estribuchos finais, mas é preciso reconhecer que essa ação contra a mídia esquerdista é uma forma de limitação dos direitos de expressão. E no libertarianismo nós pregamos direito de expressão, liberdade de expressão absoluta. Não pode haver nenhuma limitação a isso. Não deve haver nem proibição, nem sequer indenização por coisas que são ditas. Veja, eu estou excluindo, claro, a questão da fraude, quando você fecha um contrato omitindo ou falsificando informações. Mas apenas como um aviso aberto jogado para o público, não deve haver nenhum tipo de punição. Mesmo coisas terríveis como essa, de fato, fazem parte do processo de aprendizado da sociedade. Numa sociedade de informação ampla, não se pode punir ou limitar a fala de alguém. Ao contrário, é importante que as pessoas já tomem a informação com ceticismo. O filtro precisa ser feito no receptor, não no emissor. Lógico, a ação é reflexo do tempo que estamos vivendo, em que ainda há Estado, ainda há suposta justiça, entre aspas, estatal, ainda tem essa mídia tradicional aí nos estertores da morte, tentando agredir todo mundo, mas não deixa de ser uma bela lição nessa enorme fábrica de fake news, a mídia tradicional. Fico me perguntando se Oswaldo Eustáquio, aquele jornalista credenciado em todos os órgãos da área, com diploma de jornalista, não poderia processar jornais como O Globo por chamarem ele de blogueiro. A justiça aqui em Banânia é altamente parcial e esquerdista, ainda assim arrisca encontrar um juiz decente pela frente e tirar um naco de dinheiro dessa massa falida. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Magno Aldrey, escrito e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!